Pois é, gente, hoje finalmente, né, começou o tarifaço prometido aí pelo Donald Trump. O Brasil conseguiu livrar pelo menos 700 produtos desse tarifaço aí de 50%, mas a maioria dos produtos ficou na lista. Muitos produtos do agronegócio, como o café, o açúcar, o governo ainda está tentando negociar. O ministro Fernando Haddad, que é da economia, tem dito isso sempre, né? Mesmo que os tarifaços entrem em vigor, o governo vai seguir negociando para tirar esses produtos ali da lista. E o Brasil é o país que foi mais taxado entre todos os países ameaçados aí por Donald Trump. A gente tem todo um contexto político por trás disso, que a gente vai conversar muito aqui no programa, mas você que está acompanhando hoje o que é esse tal de tarifaço, o Donald Trump tá taxando vários países no mundo porque ele tem que recuperar ali a economia americana, que ele pegou bem capenga quando assumiu o governo, e uma das medidas que ele está tomando para recuperar a economia é sobretaxar produtos comprados pelos Estados Unidos. No caso do Brasil, a gente tem uma particularidade. O Donald Trump comprou aí a guerra do Jair Bolsonaro, que diz que está sendo alvo de uma perseguição política por parte do ministro Alexandre de Moraes, e o Donald Trump viveu isso também lá nos Estados Unidos, quando ele terminou o primeiro governo dele. Também teve ali uma turma que não aceitou a derrota do Donald Trump, tentou impor à força que ele continuasse no governo. Então essa identificação dos dois fez com que o Donald Trump assumisse as dores aí do Jair Bolsonaro e, de forma impressionante, resolveu taxar o Brasil em 50%, como se fosse um sequestro, né? Ou vocês liberam o Bolsonaro, ou eu vou seguir taxando o Brasil, e assim ele está cumprindo. Além disso, o Donald Trump também impôs ao ministro Alexandre de Moraes a lei Magnitsky, que é considerada ali uma morte financeira da pessoa. O Alexandre de Moraes não pode fazer nenhuma transação financeira que envolva nenhuma empresa norte-americana. Então, nem só transação financeira, né? A transação financeira é a coisa mais pesada ali desse pacote, mas ele também não pode ter nada com nenhuma empresa americana. Então, se ele quiser ter uma conta no Instagram, ele já não pode, uma conta no Spotify, ele também já não pode. Então, dificultou muito aí a vida do ministro Alexandre de Moraes. E o Donald Trump diz o seguinte: há uma perseguição política com o Bolsonaro, deixem o Bolsonaro livre para disputar as eleições de 2026, e se o eleitorado não quiser, aí o Bolsonaro está fora do jogo, e não por uma decisão judicial. O Tribunal Superior Eleitoral já tornou o Bolsonaro inelegível, o que é algo irreversível, e a justiça brasileira e o governo também já disseram para o Donald Trump em alto e bom som, um estrondoso não. Nós não vamos rever as nossas posições por uma imposição de um outro país aqui. No meio disso tudo está ali o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, enquanto deveria estar no Brasil trabalhando, já que ele é parlamentar, mas está lá soprando no ouvido do Donald Trump com mais medidas e medidas contra o Brasil. Aqui no contexto a gente coloca aqui os dois lados do assunto, é isso que a gente vai conversar muito hoje durante o programa. Do lado dos bolsonaristas, eles colocam que se não tiver a influência de um país estrangeiro no Brasil, as coisas aqui vão caminhar para algo antidemocrático. E do lado do governo brasileiro e do judiciário, eles também dizem que as atitudes deles visam travar um avanço da extrema-direita, uma extrema-direita antidemocrática. No final, os dois usam a democracia para justificar as suas decisões. Então, a partir de hoje, a gente vai ver os impactos desse tarifaço do Donald Trump no Brasil, e o setor de agro está muito preocupado, porque além desse tarifaço do Donald Trump, já dos 50%, o país ainda pode sofrer mais uma tarifa em alguns outros setores, como o setor de fertilizante, porque há negociações ali com a Rússia, e o Trump já anunciou que também vai sobretaxar países que fazem negócios ali com a Rússia em determinadas áreas. O Brasil também pode ser muito afetado por isso. Então o governo brasileiro vai ter que suar para conseguir convencer o Donald Trump a não sobretaxar ainda mais o país. O governo brasileiro, que tem muita dificuldade de conversar com o governo do Donald Trump, não há interesse de diálogo entre os dois países. E, enfim, agora vamos ver como é que o Brasil vai conseguir sair dessa. Está se abrindo alguns canais pequenos ali de negociação, mas a gente viu que, na verdade, até agora só aconteceu o que era bom para o governo norte-americano e não para o Brasil. A gente vai